será lançado nesta quarta-feira aqui em Campo Grande o livro Prefeitos, Prefeitas e seus Desafios, do autor Saulo Monteiro de Souza, ele que é ex-secretário de Estado no governo Zeca do PT e está aqui no estúdio comigo agora. Bom dia, Saulo, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Queria agradecer muito esse momento, essa oportunidade de estar dialogando com o povo sul-mato-grossense. Aliás, o meu povo, né? Sou de Campo Grande. Você é de Campo Grande, mas está vivendo fora do estado agora, né, Saulo? Sim, estou morando em São José dos Campos a partir de 2009, quando fui daqui, né? Num projeto de curso, né? Uma pós-graduação na USP. E a partir de então fiquei por lá. Mas entre indas e vindas aqui para Mato Grosso do Sul. Sim, estou sempre aqui. Meu pai, a minha família, meus irmãos moram aqui, né? Meu pai está com 91 anos. Olha só. Né? Então a gente tá sempre por aqui. Sempre que eu posso, estou por aqui. Tem muitos amigos aqui. Enfim, e é um prazer. Esse lançamento que você falou, que vai ser amanhã, no Jardim Secreto, na Rua Amazonas 451, é um lançamento afetivo que a gente está chamando. Porque eu queria muito... Estamos tentando dialogar com a nova diretoria da SomaSul e, de repente, utilizar um encontro dos prefeitos. Sim, claro. E fazer um lançamento mais dirigido, digamos assim. Claro, né? E como estudioso, né? Você que é graduado em Direito, especialista em Planejamento e Gestão Municipal e mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, o que esse livro, né, significa? Né? O que te levou a escrever este livro? É muito interessante a tua pergunta, porque ela remete, Karina, ao que é o livro, né, em si. Ele é um misto entre um guia, alguns até usam o nome de manual, que eu não gosto, né? Acho que manual fica aquela coisa muito prescritiva. Então, eu não tenho essa pretensão, porque eu não tenho verdades, né? O que eu trago no livro é uma reflexão sobre práticas, algumas delas muito exitosas, de muito sucesso, né? Por exemplo, a apresentação do livro é feita pelo ex-prefeito agora, né? José Auríquio, prefeito 4 vezes em São Caetano do Sul, a cidade com o maior IDH do Brasil. Então ele, uma figura desse porte, ele traz uma experiência muito rica de gestão. Então o livro é um misto de experiências exitosas. Eu conto vários episódios, né, de erros cometidos que levaram a fracassos, com todo o cuidado para não expor os seus protagonistas, digamos assim. Mas a ideia é fazer uma reflexão sobre as grandes questões que impactam a gestão municipal, tanto favorecendo o sucesso, né, a continuidade de um projeto, a reeleição, ou, né, os cuidados que devem ser tomados para evitar esses fracassos. Né? Embora você não tenha essa pretensão de que seja um manual, mas você reflete a partir de pontos ou de experiências de gestores, é isso? Isso. Em cada capítulo, eu trago experiências concretas e eu trago reflexão teórica, né? A base teórica, filosófica. Por exemplo, tem um capítulo dedicado ao planejamento estratégico. Né? No Brasil, nós não temos cultura de planejamento. Né? Enquanto a China faz planejamento para 100 anos, no Brasil... muitos prefeitos, infelizmente, né? Mas não é só prefeitos. Vamos aqui, e até em vários momentos eu ressalto a importância da figura do prefeito. Mas até porque ainda é bem recente, né? E é ainda muito raro qualquer coisa sobre prefeitos, qualquer trabalho, tanto científico quanto literário sobre prefeitos, eu me atrevo, né, digamos assim, a trazer essas experiências concretas e fazer uma reflexão a partir da ciência política, a partir dos grandes autores, né, que trabalharam
a essas questões da gestão e da política. A gente sempre fala, né, sobre a diferença do plano de governo e do plano de gestão, né? E disso se tornar algo que, independente de quem estiver administrando naquele exato momento, mas que seja algo que seja passado para outras gerações, né? E que isso, de fato, se reflita numa solução ou em algo que vá trazer a longo prazo esse planejamento de gestão. Você faz essa reflexão também? Sim. E aí, Karina, você traz um dos pontos mais importantes do que aconteceram nas eleições de 2024. Né? Nós vimos, por exemplo, com tristeza e em alguns momentos até meio chocados, né, com o que aconteceu nas eleições de São Paulo. Em São Paulo não se discutiu programa de governo para a cidade de São Paulo. Uma cidade tão grande, tão complexa, tão importante para o país, né? E a gente viu o que foram as eleições. Eu nem preciso lembrar aqui alguns episódios lamentáveis que aconteceram, mas simplesmente não houve discussão sobre um projeto para São Paulo, né? Então, eu tenho um capítulo sobre programa de governo, e aí primeiro, sobre o processo de construção de um programa de governo que deve ser, desde a sua gênese, com a participação efetiva da sociedade, de tal maneira que um projeto para uma cidade reflita os desejos, os sonhos, as utopias das pessoas que vivem naquela cidade. Então, o processo eleitoral deve ser este momento, né? Um momento de reflexão sobre a cidade, do que nós queremos para Campo Grande, ou para Sidrolândia, ou para São Paulo, né? E quando o prefeito assume, aí sim, a partir desse programa, que é uma coisa mais de longo prazo, né? Um projeto mais de longo prazo, ele fazer um plano de ação, que é isso exatamente o que você colocou, né? Um plano de gestão para aquele período de 4 anos, que pode vir a se estender a 8, se ele for reeleito, né? Mas um plano que tenha metas, que tenha prazos, ou seja, que a população se veja ali dentro, veja e conheça e entenda cada obra, cada investimento que vem sendo realizado na cidade. Saulo, e na sua visão, né, quais são os maiores desafios dos gestores municipais, né? E a gente está falando disso no momento em que os gestores assumiram há 7 dias aí as suas funções, né? Eu acho um momento muito, muito rico, né, para esse muito debate. Muito significativo, né? Para essa conversa que a gente está fazendo aqui. Existem muitos desafios. Um deles é que o prefeito ou a prefeita, né, é uma pessoa muito próxima, né? O prefácio desse livro foi escrito por um prefeito que estava no seu 4º mandato também, em Araraquara, né? E Araraquara virou uma referência na gestão da pandemia, né? E ele fala muito disso, né? É na cidade que a vida acontece, né? Então, uma lâmpada queimada ou um buraco no asfalto é culpa do prefeito, né? Então, esse é um dos desafios. Os municípios brasileiros, eles têm demandas históricas, acumuladas historicamente, e quando o prefeito assume, aquilo cai no seu ombro, né? E ele tem que dar respostas, né? Então, esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é o equilíbrio fiscal, né? Como é difícil para os municípios, eu acompanho muitos municípios, essa coisa, né? As pessoas querem que a prefeitura faça concurso, que contrate gente, mas nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, né? O prefeito não pode gastar a esmo, né? Ele tem limites, né? Outra coisa importante, Karina, que está pressionando muitos municípios são a crise climática, né? Resumindo, né? A crise climática ela está trazendo problemas que tem pressionado os municípios e tem exigido respostas tanto no plano local quanto num plano mais geral. E aí todos os entes federados têm que estar juntos, né? Pensando projetos para mitigar esses impactos e também para evitar, né? Fazer com que a gente repense o nosso modo de consumo e de produção, né? E nesse sentido, pegando também essa análise, não só de gestão pública, né? Mas de como isso tem se moldado ao longo dos últimos anos, você acha que mudou alguma coisa
aí em termos de gestão pública? Os gestores, eles estão melhores preparados ou ainda a gente tem muito que aprender? Os gestores ainda têm um longo caminho para realmente conseguir colocar em prática essa boa gestão. Eu acho que nós temos muito a caminhar, né? Algumas pessoas falam que me chamam brincando, né, de uma maneira carinhosa até, que eu sou o último romântico da política, né? E que esse livro traduz um pouco isso. Deixa eu até mostrar a capa aqui, Saulo. Eu acredito muito na capacidade de inovar, né? De repensar, de refletir sobre a realidade e a gente avançar. Mas eu entendo, Karina, que esse avanço só vem a partir da sociedade. Então, eu não acredito naquelas soluções, como é que fala? De cima para baixo, né? Top-down. Eu acredito numa transformação da sociedade. E aí, o posicionamento da sociedade, a participação efetiva da sociedade, acompanhando, fiscalizando, debatendo, né? Tanto as organizações da sociedade civil como o cidadão individualmente, né? Nós temos muito que avançar neste sentido. Porque há uma sensação de que eu fui lá, votei no dia 6 de outubro, se houve um segundo turno, eu voltei lá novamente, votei e pronto. E o prefeito agora tem que resolver os problemas, ou a prefeita, né? E não é assim, né? A sociedade... eu tenho um capítulo aí que eu trato da governabilidade. E quando se fala em governabilidade, muitas vezes o prefeito ou a prefeita estão preocupados unicamente com a base de sustentação na Câmara. Mas ele esquece que tem a associação comercial, que tem a FIEMES, que tem, né, existe uma rede de rádios, de TVs, de sites que estão acompanhando, que estão fiscalizando, estão cumprindo um papel fantástico aí no sentido de trazer para a sociedade o que está de fato acontecendo, né? A questão da transparência, né? Um dos desafios, né? Nós temos a lei da transparência, nós temos muitos mecanismos que surgiram nos últimos anos, né? Para que haja total transparência dos investimentos, mas a gente ainda vê, por exemplo, na minha cidade, eu coloco aí no livro, né? Foi construída uma ponte lá, a revelia da opinião pública, do conhecimento das pessoas que né, de engenharia de tráfego, essas coisas, mas a ponte foi construída, foi um investimento altíssimo de quase 100 milhões de reais e a ponte não atendeu. Tanto é que o Tribunal de Justiça agora deu uma sentença obrigando a prefeitura a achar uma solução para aquela ponte, né? Porque ela realmente não atendeu as necessidades. Então, ocorre muito disso ainda, infelizmente. Mas isso não é a regra, né? A regra é o seguinte: no dia a dia, o prefeito ou a prefeita se debate com tantos desafios e a maioria deles com boas intenções, com boa vontade, mas o que aparece geralmente é o erro, né? O desacerto, enfim. Então, a gente até tem que... Eu acho que esse livro também faz um pouco isso, Karina. Ele coloca o prefeito e a figura do prefeito e da prefeita num outro patamar, né? Da importância dessa figura no cenário político brasileiro e que ele muitas vezes é desvalorizado. Porque, como eu disse, ele geralmente aparece no momento que algo deu errado, né? Isso também faz parte dessa gestão da administração que faz tudo, ou de que não faz nada, ou de que não está organizando bem a sua atuação de fato, né? No dia a dia, junto da população, né? Sim, eu tenho um capítulo aí que eu falo o equívoco da administração faz tudo, né? Isso eu já vivenciei na pele, digamos assim, como consultor, né? E mentor. E alguns prefeitos assumem, e tem um lado muito bom disso, né? Ele quer resolver todos os problemas da cidade, né? Mas, como sabemos, enfim, teria que ter uma força sobre-humana para ele resolver tantos problemas acumulados historicamente, como eu disse. Então, ele tem que saber estabelecer prioridades, ele tem que saber dialogar com a população e saber quais são, de fato, as demandas mais urgentes da população, porque ninguém dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo agora. As demandas são muito grandes, né? E muito além da capacidade, por exemplo, de
endividamento do município. Até porque se gastar errado ainda incorre em crime de responsabilidade fiscal, né? Sim, o prefeito está sempre premido entre, por exemplo, as licitações, esses processos de compra, né? Mas a gente fez um capítulo aí, com a participação de algumas pessoas que conhecem muito dessa área, sobre captação de recursos extraordinários, né? Extra-orçamentários. E existem muitas formas do município financiar obras que vão além da sua capacidade orçamentária, dos seus recursos próprios, né? Então, as emendas parlamentares, os financiamentos externos, né? Com juros muito aproveitar baixos, as né? oportunidades, né, disponíveis. Sim, então o livro também aponta, e aí, Karina, é um ponto importante do livro, ele também aponta possibilidades, sabe, tanto na gestão propriamente do dia a dia, quanto em projetos estratégicos para um futuro distante, né? Para que ele consiga fazer os investimentos necessários e aí atender, né, as demandas da sociedade. Saulo, quero agradecer muito sua gentileza aqui de conversar conosco sobre essa obra aqui. Foi quanto tempo dedicado a ele? Foi mais de eu acho que trabalhando no livro, mais de um ano, assim, foi pesquisando, né? Tive uma excelente editora me ajudando, né? Ex Libris, lá de São Paulo. Fiz um lançamento do livro dia 20 de novembro, ali na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. E, assim, quero muito fazer um lançamento aqui, dialogar com os prefeitos e prefeitas de Mato Grosso do Sul. Falar em prefeitas, Karina, queria fazer uma observação. Tem um capítulo aí dedicado às prefeitas. Olha só. E aí é inédito. E por que especificamente as prefeitas? Oi? Por que especificamente as prefeitas? Qual foi a sua estratégia? Nós vivemos em uma sociedade muito ainda machista, uma sociedade muito dominada por homens. Para você ter uma ideia, no Brasil, pouquíssimas prefeituras são governadas por mulheres. No Nordeste, nós temos 17% de prefeituras em que as mulheres, né, administram. E no Sudeste, pasme, apenas 8% de mulheres governando cidades. Então, só por aí a gente já vê, né, o quanto as mulheres são discriminadas, enfim, colocadas num plano secundário, né, nos espaços de poder. E tem um complicador que eu trato aí no livro, que é o seguinte: o marido acha que o gabinete da sua esposa é a extensão dos seus domínios, aspas, né? E tem alguns casos, eu conto alguns casos aí de situações assim bem complicadas, sabe? Em que o marido tentando interferir na administração da esposa, né? Então eu brinco, né? Faço uma brincadeira no título, né? Mulheres prefeitas e seus maridos imperfeitos, né? Fica aí a análise, a reflexão. Saulo, muito obrigada, viu, pela sua gentileza aqui conosco. Um bom dia para você. Karina, eu que gostaria de agradecer a toda a equipe aqui da CBN, né, de me receber de maneira tão atenciosa, carinhosa e me dar essa oportunidade de estar falando do meu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns e sucesso. A gente vai fazer uma pausa, a hora das notícias nacionais. Na sequência, a gente volta com mais, não sai daí. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Faça parte do programa de benefícios do Shopping Campo Grande. O Joy Essence chega ao Jardim Bela Vista com design inovador e detalhes inéditos que levam o conceito de sofisticação. Visite o decorado e surpreenda-se. E Unigran Capital, nota máxima no MEC. Ensino de excelência para você ser referência no mercado de trabalho.